Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Tá, eu sei que eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou repetir. Eu adoro fantasia e eu adoro contos de fadas. Então é óbvio que eu fiquei super feliz com essa tendência atual de transformar, de recontar contos de fadas em histórias mais longas e mais atuais. Atualização de contos de fadas. Então eu decidi fazer uma lista com esses contos de fadas repaginados para você que também gosta desse estilo de leitura. Mas eu vou admitir que eu me surpreendi um pouco com o tamanho da lista, porque eu sei que eu gosto desse estilo, mas eu não tinha ideia que eu tinha lido tanto assim. Então vamos lá. A primeira história que eu trouxe é uma duologia, A Fúria e a Aurora, de René Adier. Bom, como eu disse, é uma duologia, mas tem também um livrinho de contos. Olha que bonitinho, gente. Uma coisinha mais fofa. Adorei. Vou deixar de lado porque ele é pequenininho e tá difícil de segurar. Bom, A Fúria e a Aurora é baseada no conto das Mil e Uma Noites. E só isso pra mim já foi muito legal, porque apesar de eu ter crescido ouvindo falar sobre Sherazade, as Mil e Uma Noites e as histórias, né, que são contadas ali, eu só consegui ler esse conto depois de adulta. E eu não via muita coisa sobre isso. Eu não sei porquê, porque a história é muito legal. É perturbadora? É, mas é muito legal. E não é tão divulgada assim, é mais as coisas que ela contava do que o que de fato aconteceu com ela. Talvez por ser um pouco perturbador mesmo. Mas tudo bem, voltando à Fúria e a Aurora, a premissa da história segue a história original. Nós temos a Sherazade, que é uma menina que se voluntaria para casar com um sultão, que toda noite se casa com uma moça e de manhã se livra dela. Ele já casou várias vezes e ninguém sabe exatamente por que isso acontece. Mas aí, para proteger a amiga, a Sherazade se voluntaria, pensando que ela vai conseguir derrotar esse monstro e desvendar o mistério. Daí pra frente a história segue um caminho independente e nós vamos acompanhando a Sherazade desvendando esse mistério, né? Como é que esse sultão, que parece tão bonzinho, pode fazer coisas tão grotescas assim? E aí nós temos personagens maravilhosos, temos romance, temos magia, intriga política. É uma série maravilhosa, eu adorei do começo ao fim. Se você gosta de romance, se você gosta das Mil e Uma Noites, eu indico com certeza, porque é maravilhoso, vai arrebatar seu coração. Eu fiquei tão obcecada com a história anterior que quando eu vi esta história, eu tive que comprar na hora. As Mil Noites, de E.K. Johnston. Bom, pelo nome já dá pra saber que esse livro também é baseado nas Mil e Uma Noites, né? Se você gosta de fantasia, você deve ter reparado uma coisa bem estranha nesse livro aqui, né? Sim, é um volume único. E é bem pequenininho. Mas isso não desabou na história, muito pelo contrário. Eu achei fantástico a autora conseguir fazer toda a ambientação e contar a história sem buracos do começo ao fim. Muito legal. Ponto pra ela. Sobre a história, o livro também segue a premissa anterior sobre um sultão que se livra das esposas após o casamento e de uma menina que se voluntaria para casar com ele para livrar uma amiga. Mas uma coisa que eu gostei bastante neste livro é que, apesar da menina estar fisicamente sozinha para lutar pela vida e descobrir o que está acontecendo, ela não está de fato sozinha, porque as pessoas se juntam em oração por ela e é essa oração que dá força para ela conseguir sobreviver, ela se torna forte, ela consegue uma proteção contra o mal para conseguir descobrir o que está acontecendo e sobreviver e ajudar o reino inteiro. Como você viu, o livro é pequenininho, mas vale muito a pena ler. E não só se você gosta das Mil e Uma Noites, mas se você gosta de romance, se você gosta desse tipo de livro de busca, né, de personagens que vão se desafiando e crescendo ao longo da história, é um livro maravilhoso, eu amei, vale a pena. O terceiro livro que eu trouxe é A Dança da Floresta, de Juliette Marillier. Eu amei esse livro, eu fiquei obcecada com ele. Eu já tinha ouvido falar da autora, ela tem vários livros famosos, né? Mas eu nunca tinha lido nada. Mas depois de ler este livro aqui, eu coloquei acho que metade dos livros dela na minha lista de leitura, porque eu adorei o tipo de escrita dela. E essa história também é uma coisa muito diferente do que eu estava esperando. A história é baseada no conto das 12 princesas dançarinas, que por si só eu acho que não é uma história muito divulgada, muito famosa. Mas tirando isso, a história se passa na Transilvânia, e a autora conseguiu mesclar o estilo de vida, o folclore real, né, daquela região, com a fantasia que ela precisava para o livro. E eu amei os personagens, amei essa mistura de folclore e a ambientação, tudo perfeito. A única coisa que eu diria que é ruim neste livro é que ele acaba, porque eu queria muito mais. Este livro até tem uma continuação, mas cada história é única. Então, neste livro nós acompanhamos a Jenna e no livro seguinte nós acompanhamos uma das irmãs dela. E como a história é única, você não precisa ler como uma série, você pode ler separado. Mas infelizmente essa continuação não tem tradução aqui no Brasil, então eu ainda não li, eu não sei como é. Mas focando nessa história aqui, eu só tenho coisas boas pra falar sobre ela. Eu amei os personagens,
A Jenna mesmo, a personagem principal, é uma personagem que passa muito... É uma personagem muito cativante, né? Ela é muito forte, muito determinada, ela protege a família dela, mas ao mesmo tempo ela é só uma menina, então ela tem toda aquela vulnerabilidade de não ter voz de comando e não ser ouvida por ser uma menina. E isso talvez não tenha sido planejado pela autora, mas a relação da Jenna com as irmãs dela me lembra muito a relação da Lizzie com as irmãs dela em Orgulho e Preconceito. Então você tem uma personagem forte buscando proteger a família, e você tem uma irmã vulnerável, uma irmã problemática. Enfim, eu achei isso também muito gostoso. A leitura toda é muito gostosa. Se você gosta de romance, vale muito a pena ler. É um livro fantástico, mas você vai ficar obcecada com ele, então toma cuidado, tá? E a quarta história que eu trouxe é A Ruína de um Reino, de Alexandra Cristo. Este livro é baseado no conto da Pequena Sereia, mas de um jeito mais sombrio, né? Ela sai um pouco da história da Disney e segue mais as sereias antigas que atraíam os marinheiros para o mar para se afogarem. Este livro não é unanimidade. Eu já vi comentário de gente que odiou, gente que amou, gente que achou perda de tempo, mas eu me entretive e pra mim isso basta. Agora, se você quer uma história mais bem construída, talvez esse não seja o livro pra você. Bom, a história segue a premissa da Pequena Sereia, que é sobre uma sereia que segue um príncipe para conquistar o coração dele. Mas neste caso é de um jeito um pouco diferente, porque ela literalmente precisa roubar o coração dele. E é uma questão de vida ou morte para ela. E isso pra mim foi mais interessante do que o amor à primeira vista, sabe? Que não é uma coisa que me agrada muito. Então, eles são inimigos que acabam tendo que conviver e as coisas vão acontecendo. Então, pra mim, nessa questão do romance foi até legal. E tirando isso, eu achei a história realmente interessante, as motivações dos personagens, os próprios personagens em si, né, as personalidades deles, e o desenrolar da história que leva aos acontecimentos do livro. Tem sim algumas coisas pra relevar, principalmente o final que eu não gostei, mas eu achei interessante, gostei. E se você gosta da Pequena Sereia, acho que vale a pena dar uma olhada assim. E o quinto livro que eu vou comentar é A Fabulosa Casa com Pernas, de Sophie Anderson. Esse livro, na verdade, não é baseado em um conto de fadas, mas em uma personagem de contos de fadas, que é a Baba Yaga. Uma personagem que eu nunca tinha ouvido falar até adulta e, de repente, ela surgiu na minha vida. Eu já nem sei mais quantas histórias eu li sobre ela. Como eu disse, a história não é baseada em um conto de fadas, ela é independente, mas ela tem alguns elementos dos contos de fadas em que a Baba Yaga aparece, como a casa, a famosa casa de pernas de galinha. Mas nessa história, a Baba Yaga, na verdade, é responsável por atravessar as almas das pessoas que faleceram para o outro mundo. E neste caso, a Baba Yaga tem uma neta que deveria ajudar ela nesse rito de passagem, mas a menina se revolta, ela é adolescente, ela não está muito satisfeita com isso, ela quer viver, ela quer ver o mundo, mas ela não pode porque ela está ligada à casa e aos deveres com os ritos, né, de passagem. E coisas acontecem, ela faz uma grande besteira e a história vai por um caminho de descobrimento e de evolução pessoal. Eu gostei muito da ambientação e dos personagens, até da menininha adolescente pelo saco. Porque, afinal de contas, ela é uma adolescente e ao longo da história ela vai passando por situações, vai se descobrindo e vai crescendo. E essa evolução pessoal é sempre uma coisa muito gostosa de ver nos personagens, né? Então, gostei. Vale a pena. O sexto livro da minha lista é A Montanha das Feras, de Juliette Marillier. Bom, como eu já falei na Dança da Floresta, eu adorei essa autora e ela não decepcionou neste livro aqui. Esse aqui é baseado no conto da Bela e a Fera, que é uma história que eu adoro. Mais diferente do conto, neste livro é a moça que vai até o Castelo da Fera. Ela estava fugindo de uma situação bastante difícil e a situação é tão difícil que ela prefere ficar num castelo amaldiçoado do que voltar para casa dela. E como eu disse no livro anterior, é sempre muito gostoso a gente ver a evolução dos personagens, né? Como eles vão crescendo e se superando. E neste caso é uma superação muito emocionante, porque trata de traumas, né? E nesse processo de cura interior, ela acaba salvando o pessoal do castelo e da vila ao redor do castelo também. É uma história muito emocionante, muito envolvente. É um pouco pesada assim, mas se você não tem nenhum gatilho com relação a esses assuntos, eu acho que vale a pena. E o sétimo livro da minha lista é Beauty, de Robin McKinley. Beauty também é baseado no conto da Bela e a Fera, mas diferente dos outros livros que eu li, ele segue muito certinho a história. Ele, na verdade, só aprofunda mais o assunto. Afinal de contas, os contos originais da Bela e a Fera são curtinhos, né? Este é um romance, apesar de também ser curtinho, mas é um romance, então ele consegue aprofundar mais, abranger mais a história, mas ele realmente segue toda a premissa, né? De uma família rica que perde seus bens e vai morar no interior. E a filha acaba indo parar no Castelo da Fera. Eu procurei, mas eu não consegui achar este livro em português,
Mas se você gosta da Bela e a Fera, vale a pena ler em inglês mesmo, porque a história ficou muito bem construída. Até a relação familiar entre as irmãs, né, que no conto original, como sempre tem, né, as intrigas e picuinhas, né, no livro aqui ficou mais realista, né, uma coisa mais suave. E o romance também, mais aprofundado. Enfim, se você gosta da Bela e a Fera, este livro aqui vai te entregar tudo o que você quer. E o 8º livro da minha série é O Colecionador de Desejos, de Mia Sheridan. Eu falei que eu gosto da Bela e a Fera? Acho que eu esqueci de falar, né? Bom, este livro aqui também tem os toques da Bela e a Fera, mas diferente dos outros livros, ele se passa no nosso mundo, no mundo sem magia. Como eu disse, ele tem umas pitadas de A Bela e a Fera. Nós temos um homem que cometeu um erro e por causa disso ele se tornou uma pessoa reclusa. E nós temos a menina salvadora. Tem vários outros paralelos durante a história que me fizeram lembrar da Bela e a Fera, mas também me fizeram lembrar um pouco do Fantasma da Ópera, que também é um livro muito legal. Outra coisa legal é que a história se passa em duas frentes. Nós temos a história que se passa no nosso tempo atual e uma história que se passa na época da escravidão dos Estados Unidos. Essas histórias são paralelas, em teoria elas não têm nada a ver uma com a outra, mas os acontecimentos do passado acabam influenciando o presente. E eu disse que não tem magia, mas tem um pouco de sobrenatural na história. E eu achei isso um charme, deu um toque totalmente diferente para a história e dá pra perceber que o livro não é pequenininho, né? Mas eu li muito rápido porque eu fiquei obcecada com essa história, eu não conseguia parar de ler. Se você gosta de romance, esta história vai ser um prato cheio pra você. Independente de você gostar da Bela e a Fera ou do Fantasma da Ópera. Como eu disse, essa história me fez lembrar essas duas outras aí, mas é uma história totalmente independente e é muito, muito legal. E a última história que eu trouxe é, na verdade, uma série. A Corte de Rosas e Espinhos, de Sarah J. Maas. Bom, pra ser sincera, eu não ia colocar essa série neste vídeo porque eu não gosto dela. Aliás, eu vou segurar só esse aqui porque tá pesado, tá? Tá, eu sei que essa é uma opinião um pouco controversa, porque esta é uma autora muito amada e a própria série é muito falada, muito querida, mas se você é como eu vou te dar um aviso pra você não cair nessa cilada. A Corte de Rosas e Espinhos também é baseado no conto da Bela e a Fera. É sobre uma família rica que perdeu todos os bens e teve que se mudar para o interior. A diferença neste caso é que a Bela, o nome dela é Fairy, eu não sei como se pronuncia, se você leu, se você gosta, traduz aí na sua cabeça, eu vou chamar ela de Fairy, tá? A Fairy é uma moça guerreira, ela protege a família, ela cuidou de todo o sustento da família. E quando os problemas chegam, ela assume toda a responsabilidade. Então a história começa bem parecida com a história da Bela e a Fera, mas diferente do conto original, não é o pai que encontra a fera e tem que entregar a filha, é a própria Fairy que causa o problema que leva ela até a fera. E até aí tudo bem, eu gostei bastante desse começo da história, mas o meu problema veio depois. A história não é só sobre quebrar maldições e romance, ela tem várias outras ramificações políticas e aventura e tudo mais. Só que ela não entrega. O maior problema dessa história pra mim é que ela é uma grande enganação. Ela se vende como uma fantasia, um romance, mas na verdade ela é um romance erótico. Aliás, eu não sei se eu posso usar essa palavra aqui. Enfim, o próprio livro diz que é para maiores de 16 anos. Eu diria que é para maiores de 18 anos, mas tudo bem. Eu quero deixar claro que eu não tenho problema nenhum com romances eróticos, nem nada do gênero. Mas o meu problema é justamente a enganação. Como eu disse, a história tem várias outras ramificações, inclusive uma grande guerra. E tudo isso é posto de lado em favor de cenas que não acrescentam nada à história. E como você viu no começo, os livros são grandes. O menor deles tem quase 400 páginas. Se você tirasse todas essas cenas, eu acho que ele não teria nem 200. E pra piorar, quando eu comecei a ler essa história, ela era uma trilogia. E já estava acabada, estava tudo certo. Só que eu me senti tão frustrada com esse final, que eu fui pesquisar sobre ela e eu descobri que ela tinha continuação. E aí tá, eu pensei, bom, a história em si não é tão ruim assim. Os personagens são bem estruturados, são interessantes, o próprio mundo que ela criou é bem estruturadinho. A única coisa ruim é que ela se desviou muito do caminho e deixou a história em segundo plano, em favor de coisas totalmente irrelevantes. E aí eu decidi comprar o próximo livro da série pensando, ela deve ter recebido muitas críticas e resolveu retomar a história. Mas não, este livro aqui é a mais pura encheção de linguiça. E tudo bem, ele é pequenininho, e eu até entendo esse conceito de livros de ligação, né? Ela tinha terminado a história, ela precisava retomar, e tudo bem, mas não tem nada aqui.
Eu acho que são 200 páginas de absoluto nada. E aí eu fui ver a resenha do livro seguinte e a pessoa disse que é mais do mesmo. Tudo que eu detestei na série voltou com força total, num livro de 500 páginas. Eu detestei tanto essa série que eu simplesmente risquei a autora da minha lista de livros. Mas de novo, isso é pessoal, eu sei que é uma série muito amada. Se você gosta, não é um livro ruim em si. O que eu disse, assim, ele é bem escrito, os personagens são interessantes, é que é simplesmente muito frustrante. Então, se você gosta desse tipo de história, se informa bem antes para você não se frustrar, você não criar uma expectativa que é totalmente diversa do que o livro vai entregar. E é isso, essa foi minha lista de livros baseados em contos de fada, que na verdade ficou muito maior do que eu estava esperando. Mas espero que você tenha gostado, e se gostou, dá um joinha pra mim, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até mais!